Vamos continuar aqui os estudos de Marcos, capítulo 9, agora sobre a cura do epilético. Nessa leitura, Jesus vai fazer a cura desse garoto que era considerado epilético, mas nós vemos também que tem a interpretação de que ele estava com espíritos impuros, e Jesus vai dar algumas lições aqui de fé e oração também para a gente, né? Antes de fazermos a leitura, vamos fazer uma oração para podermos receber a clareza do Espírito Santo, fortalecer os nossos dons, para nós tirarmos o melhor proveito da nossa leitura orante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quando voltaram para junto dos discípulos, encontraram-nos rodeados por uma grande multidão, e os escribas discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, todos ficaram surpresos e corriam para saudá-lo. Jesus lhes perguntou: que estáis discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito imundo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus tomou a palavra. Ó geração sem fé, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Essa é uma linguagem que Moisés teve lá no Antigo Testamento, né, com o povo que seguia. Trazei-me um menino. E trouxeram um menino até ele. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isso lhe acontece? Desde criança, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o tem lançado ao fogo e à água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão e ajuda-nos. Jesus disse: se podes fazer alguma coisa? Por ingenuidade, o rapaz falou para Jesus, né? Se podes fazer alguma coisa. Tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas vem em socorro à minha falta de fé. Quer dizer, eu creio, mas não o suficiente, né? Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, repreendeu o espírito impuro. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O espírito saiu, gritando e sacudindo violentamente o menino. Este ficou como morto, tanto que muitos diziam: morreu. Jesus, porém, o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie não sai de modo algum, a não ser pela oração. Essa passagem tão forte, né? Fala um pouco sobre a epilepsia, sobre doenças que têm explicação científica e física, mas ao mesmo tempo também espiritual, né? Traz um certo esclarecimento para a gente com relação à influência do mundo espiritual nas doenças, que é muito importante, né? E aqui o Espírito não fala com Jesus, como em outras ocasiões, mas ele se manifesta fortemente. Você vê que passa daquilo que seria a epilepsia normal, e Jesus intervém. E é interessante também que os discípulos não conseguiram, né, os apóstolos, né, não conseguiram curar o menino, e o pai e a mãe, meio descrente ainda, mas sabendo que Jesus tinha poder, pediram a ele a cura. Na hora de se expressar, o pai fala, né? Se você pode, Jesus, se o Senhor pode, cura meu filho. Mostrando ainda aquilo que a gente pode ter até em oração. E eu acho que é esse que é um bom aprendizado para a gente, né? Para mim, pelo menos, eu sinto isso. Que na minha oração, eu não questione o poder de Deus. Ele tem um poder imenso, a gente sempre tem que relembrar isso, né?
Ele é o próprio Deus encarnado e que agora está, por um mistério que nós não vamos entender completamente, está nos céus ao lado do Pai. Mas Ele tudo pode. Tanto é que depois Ele fala para nós fazermos as coisas em nome dEle, que Ele o fará. Isso é outra parte da Bíblia que fala, né? Então, a lição que fica aqui para mim é que em certas situações de doenças e com fundo espiritual também aí, a oração é essencial. Ele acaba de ensinar claramente aqui, né, Jesus, que nós temos que orar, aumentar a nossa fé e pedir a Ele, né, como o Pai fez aqui, suplicar a Jesus para que Ele aumente a nossa fé. Porque se nós estamos orando é porque nós cremos. Se nós oramos é porque cremos, mas nessa oração sempre temos que pedir para aumentar a fé. E por meio dessa fé renovada e por meio das orações cada vez mais fortes, nós vamos fazer muito mais coisas, como Jesus mesmo ensina. Muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento de hoje. Que isso frutifique nos nossos corações e nós consigamos cada vez mais graças em nome de Jesus. Amém.